Paz do Senhor, galera da GP. Bem-vindos a mais um GPcast, o primeiro do ano aí de 2026. Estamos muito felizes de gravar novamente e hoje já é com participação especial aí direto de Jundiaí, a galera de Jundiaí. Espero que estejam ouvindo, todo mundo conectado. Nós estamos com o Fábio, como a Thaís fala, Pastor Fábio. E o Fábio já gravou conosco um outro episódio que foi muito legal, né? Pode falar aí. Eu falei pra Raquel esses dias que se dependesse da pastora Thaís, a gente já era pastora há muito tempo, já tinha sido ungido e tudo. Mas é isso aí, tô muito feliz de estar aqui e compartilhar com vocês um pouquinho aí do livro, né, que eu escrevi. Então, espero que seja uma bênção esse bate-papo. Em nome de Jesus. A Raquel também mandou um beijo pra todo mundo. Dessa vez eu não trouxe ela, trouxe meu amigo Pedrinho. Dá um oi aí, Pedrinho. Paz do Senhor, galera. Bem-vindo. E o Luigi mandou beijo também. O Luigi, assim que ele aprender a falar, eu tenho certeza que ele vai mandar um beijo, mas por enquanto... Então a gente tá pra trocar essa ideia sobre um livro. Quem não sabe, o Fábio lançou um livro no final do ano passado, né? Foi, em dezembro. O Pior Rei de Israel. E nós queremos muito descobrir como que foi esse processo, como foi tudo, né? Então, estamos aqui também com o Dubem. Aí, galera. E aí, galera? E aí, galera? Tudo bem com vocês? Até o Pedrinho foi melhor, Dubem. Foi, até o Pedrinho. Pedrinho. Parece que ele é tímido, né? Estamos aqui para trocar uma ideia. Então, para começar, acho que antes de tudo, como é que surgiu o livro? Que momento que surgiu um livro? Então, a história desse livro é mais ou menos assim. Eu conduzi um discipulado de rapazes em casa. Inclusive o Pedrinho tava, né? E nesse discipulado eu reuni um pessoal da GP, né? Os meninos da GP. E eu ministrei uma mensagem sobre o rei Acabe, uma revelação que eu tive da história do rei Acabe e tudo. Então ele é o pior rei. Hã? Ele é o pior rei. Ele é o pior rei. Já. Ele é o rei Acabe. E aí eu ministrei uma mensagem sobre ele, tudo, né? Nesse discipulado. E além do Pedrinho, quem tava nesse dia era o meu irmão, o Felipe. Uhum. E o Felipe, ele lidera os adolescentes da igreja, né? Então ele ouviu aquela mensagem sobre o rei Acabe e tal, ele gostou e ele me pediu para ministrar essa palavra para os adolescentes da igreja, né? E aí o que eu fiz foi, até chegar o dia do culto dos adolescentes, foi meditar naquele texto de novo, né? Porque a minha intenção era adaptar aquela mensagem ao contexto dos adolescentes, né? Uhum. Tipo, eu tinha ministrado para jovens, rapazes, né? Universo masculino e tal. Então eu queria pegar aquela mensagem, mas trazer para um contexto mais para os adolescentes. Então eu fiquei meditando no texto de novo, tive novas revelações daquele texto, tudo. E ministrei para os adolescentes, glória a Deus, foi uma bênção. E naquele mês, se eu não me engano, em junho do ano passado, eu estava escalado também para ministrar uma mensagem no domingo, no culto principal da igreja. E eu senti no coração de ministrar essa mesma mensagem que se tornou um capítulo do livro. Então, se eu não me engano, o capítulo 9 do livro, que é As Aparências Não Enganam. Então eu continuei meditando, foi praticamente um mês meditando nesse texto, sabe? Para poder ministrar agora no culto principal de uma maneira mais abrangente, né? No domingo você prega para idoso, para jovem, para homem, para mulher, para criança, você prega para todo mundo. Então eu continuei meditando no texto, tal, e preguei no domingo, glória a Deus, foi uma bênção. Aí na segunda-feira, o que normalmente eu faria? Eu continuaria o meu plano de leitura, né? Seguiria em frente. Já tinha lido bastante a história do rei Acabe, né? E aí na segunda-feira, quando eu fui fazer o meu devocional, eu senti de voltar para a história do rei Acabe, porque eu estava impressionado, assim, com como é rica essa história, né? Assim, tem muito conteúdo. Então eu voltei para a história do rei Acabe de novo, continuei lendo, e ali eu percebi duas coisas. A primeira, eu percebi que o rei Acabe foi o pior rei de Israel. Depois a gente pode até falar sobre isso. Mas eu identifiquei que ele realmente foi o pior.
E isso é muito significativo porque Israel teve muito rei ruim. Muito rei que pisou na bola, né? E de todos, esse foi o pior. Então, tipo assim, a gente tem que olhar com um olhar especial pra ele. Por que que ele foi o pior? E depois eu percebi que a história do rei na Bíblia, ela é muito rica e abrange praticamente todas as áreas da vida dele. Quando a gente olha pra história do rei Acabe, fala sobre o casamento dele com Jezabel. A esposa era uma benção, né? Uma bênção, uma mulher espiritual. Então fala sobre o casamento, fala sobre o pai dele, a herança que ele recebeu do pai. Sim. Fala sobre a maneira como ele conduzia negócios, o episódio da vinha de Nabote, quando o rei Acabe tenta comprar a vinha de Nabote. Fala sobre a maneira como ele conduzia negócios. Fala sobre a maneira como ele se relacionava com Deus, a maneira como ele se relacionava com os profetas, a maneira como ele se comportava diante de uma crise, porque Israel viveu um período de seca nos dias do rei Acabe, né? E como ele se comportou essa crise. Então, você tem um conteúdo, assim, riquíssimo sobre praticamente todas as áreas da vida humana, da vida cotidiana. Coisa que não acontece com todos Não. os reis. Tem rei Então, que... realmente é algo... Por exemplo, o pai do rei Acabe, que foi o rei Onri, a Bíblia é muito sucinta, assim, na história dele. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, comprou um monte de um homem chamado Semir e deu o nome de Samaria. Então, para quem não sabe, o pai do rei Acabe, que foi o rei Onri, foi quem fundou a capital da Israel do Norte, Samaria. Foi ele. Ele comprou a terra, colocou o nome de Samaria e essa terra depois seria a capital da Israel do Norte. Mas uma história super curta. E tem história mais curta do que essa, né? Mas não, quando se trata do rei Acabe, a história é longa. E aí o que eu percebi foi, por exemplo, uma outra história longa. Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Sim. Davi, história longa, quase um livro inteiro dedicado a falar sobre Davi, o melhor rei de Israel. Salomão, o rei mais sábio, uma história longa. E com o rei Acabe, uma história longa também, porque a gente tá falando daquele que foi o pior rei. Então, quando eu percebi isso, eu falei, cara, isso aqui é um conteúdo muito rico, porque ele foi o pior rei, né? Quer dizer, a gente tá falando de um rei, um homem que recebeu uma responsabilidade muito grande da parte de Deus, né? Ele recebeu um chamado, assim, uma responsabilidade enorme da parte de Deus. E pisou na bola. Mandou mal. E a gente também recebeu responsabilidades, né? Da parte de Deus. Cada um de nós aqui tem um chamado da parte de Deus. E o que é que a gente vai fazer com esse chamado? A gente pode cometer o mesmo erro do rei Acabe, né? Mas não, através da vida dele, a gente pode aprender como a gente pode fazer diferente. Então foi daí que eu percebi. E aí eu fiquei assim, né? Porque escrever um livro nunca foi um sonho, né? E nem algo que eu considerava possível, assim. Jamais imaginei. Isso sabe? que é legal saber, se realmente passou. Nunca. Nunca. Então eu fiquei assim, meu, o que eu faço com isso aqui? Porque é um conteúdo rico. Isso aqui, sabe, tipo, é muito precioso. O que eu faço com isso? Aí eu pensei, uma série de mensagens. Primeira coisa que eu pensei, uma série de mensagens. Eu ia falar isso, uma série da GP. Só que aí eu pensei, essa série vai durar 1 ano. Tá entendendo? Porque em Jundiaí a gente não tem culto semanal, a gente tem culto 2 vezes por mês. Então, se eu tô falando assim, por exemplo, o livro tem 10 capítulos. Pra ministrar esses 10 capítulos, cada capítulo seria um... eu precisaria de 5 meses. Na realidade de Jundiaí, eu precisaria de 5... Acho que é isso, né? Eu sou ruim de matemática, mas acho que é isso. Eu não sei, o do bem me olhou com uma cara, eu falei, quem tem uma calculadora fácil aqui? Mas assim, seriam 5 meses trabalhando isso, então ficaria muito complicado trabalhar isso numa série de mensagens. Tipo assim, o tema de um retiro. Pior ainda, não daria pra trabalhar isso num retiro. E aí eu falei, meu, é um livro, isso aqui é um livro. Aí eu lembro assim, que eu saí do escritório, eu tava nessa, né? Um livro e tal. Gente, quem que eu conheço que pode escrever um livro pra eu falar, viu? Como que eu faço? Onde que eu vou? Aí eu lembro que eu cheguei na Raquel, a Raquel tava fazendo o devocional dela na sala. Aí eu falei, moça, você já reparou como a história do rei Acabe daria um livro? Ela falou, não. Aí eu comecei a mostrar pra ela. Olha aqui, a Bíblia fala que ele, né, é o pior rei de Israel, tal. Tem conteúdo sobre todas as áreas da vida dele. Aí ela falou, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso.
Aí eu falei, você acha que eu dou conta de escrever um livro? Aí ela falou, acho. Ela falou daquele jeito. Ela falou, acho. Ela sabia que eu tinha o Confirmação. hábito de escrever, eu sempre escrevi, né? Desde o tempo da escola, participei de Olimpíada de redação, tudo. Ela sabia disso. Então ela falou assim, eu acho que você consegue. Aí eu falei, ai meu Deus, eu não consigo. E voltei pro escritório. E eu pensava assim, poxa, um livro é uma obra muito grande. Eu não sei nem por onde começar. Como é que, né, você constrói uma coisa do início, meio e fim? O contexto, né? Base bíblica, aí você vai ter que estudar. É muito trabalhoso. E pra você organizar isso... E aí o que eu pensei? E eu acho que foi Deus mesmo, assim, me mostrando uma maneira de fazer, sabe? Eu pensei assim, se eu separar, se eu definir os capítulos... Uhum. É uma maneira de eu me organizar. Não, beleza, eu vou sentar e eu vou escrever sobre isso. 10 páginas, né? Um capítulo tem 10 páginas. Eu não preciso pensar no livro como um todo, início, meio e fim, porque isso é muito difícil. Uhum. Mas se eu separo e defino os capítulos e sento para escrever um capítulo e me dedicar a ele... e depois a outro capítulo, é uma maneira mais simples de pensar no livro. Muitos livros são dessa forma, eu vejo hoje. Principalmente cristão. Principalmente cristão. Porque não nem sempre é uma história corrida. Nem sempre ele precisa, né? São tópicos que precisam ser abordados. Que tratam de um tema em comum, né? Que é a história do rei. E a partir daí eu defini os capítulos. Na época eu defini 12 capítulos. Depois... Eu comecei a enxugar e juntar porque eu queria fazer um livro que qualquer pessoa pudesse ler, entendeu? E se ficasse muito extenso... Fácil leitura, né? Assim, coisa complexa. Sem coisa complexa. Eu olhei aqui a letra, já me apaixonei. Falei, me dá um desânimo quando é uma letra pequenininha. Teve um jovem de um dia que falou, mas tem imagens o livro? Porque eu só leio o livro com imagens. Galera, a gente colocou umas imagens também. Tem arte, tem desenho. Tem, verdade. Tem. Nossa, eu quero saber de tudo isso. Aqui. Como que foi, quem... Ai, quero. Conta pra gente. Mas aí... eu comecei a me organizar assim na minha cabeça, como que eu poderia fazer, e a coisa foi acontecendo. Então na verdade eu comecei a escrever o livro pelo capítulo 2, inclusive. Eu escrevia por inspiração, sabe? Falava assim, não, agora eu vou escrever tal capítulo. E aí eu me dedicava a isso. Aí, às vezes eu já tinha terminado um capítulo, tava escrevendo outro, e aí me vinha uma revelação assim daquele... Aí eu tinha que voltar. Isso aí foi assim... Encaixar o contexto. Mano, imagina a Bíblia, cara. Como é Deus imagina. purinho, né? Não, e terminar também é uma coisa muito difícil, sabe? Falar assim, não, esse capítulo... Porque um livro não precisa ter tudo. E a pessoa quer pôr tudo. Sim. Entendeu? Não precisa, um livro não precisa ter tudo, né? Continuação, né? Quem sabe? Uma continuação, né? Porque vai começar a pipocar ideias e aí você fica querendo voltar aquele naquele, hiperfoco em Rei Acabe. Eu sou PhD em Rei Acabe. A gente acabou vivendo uma série de mensagens na GP sobre o Rei Acabe, né, Pedrinho? Jundiaí. Como é que foi pra você, Pedrinho? Aí, eu falei. GP. Eu só subi aqui o técnico tá ajudando. Toda a GP era uma pregação do Rei Acabe. Esse livro eu não li ainda, porque eu acho que eu já ouvi tudo sobre o Rei Acabe. E no domingo era Rei Acabe. Aí tinha discipulado dos homens, era Rei Acabe. Aí fica Rei Acabe pra lá, Rei Acabe pra cá. O que falta saber do Rei Acabe? Falta saber. Tá todo mundo especialista em Rei Acabe, em Jundiaí. Tá. Mas acho que foi daí, assim, que surgiu. E aí você começou a escrever, então, mas aí isso tudo deixando num computador, em arquivos. E aí, agora precisa colocar impresso. Como foi? Você entrou em contato com alguém que já tinha feito? Existem várias formas de você publicar o livro, né? Eu nem sabia, é um universo assim que eu não conhecia. Você foi pesquisando sozinho? Eu fui pesquisando, vendo vídeos no YouTube. Então, existe a autopublicação, existem sites onde eu mesmo publico o meu livro. Eu mesmo consigo produzir sozinho. Eles te dão registro, tudo certinho, assim.
É assim, eu posso pedir esse registro, eu mesmo entro no site, eu faço o registro, eu pago, entendeu? Ou eu posso fazer por meio de editora. Existem editoras que fazem isso. Então eu entrei em contato com algumas editoras. Esse livro foi produzido por uma editora, a editora Amanhecer. Então eles me ajudaram com tudo, mas assim, eu pesquisei bastante sobre isso. Uma curiosidade sobre o livro é que a capa fui eu que fiz. Ah, que Mano, legal. achei muito da hora esse selo. Fui eu que aqui, fiz né? a capa. Nossa, muito legal. É. O cara, Deus deu dom, assim, até na... Então foi todas na as, parte de arte. as imagens também? Ou? As imagens, elas são fotografias que foram feitas pelo mesmo fotógrafo que fotografou a imagem da capa. Aham. Então eu consegui achar o arquivo onde ele tinha todas essas fotos compiladas assim. Uhum. E aí eu enviei pra editora e pedi, falei, olha, eu queria que vocês usassem essas imagens. Legal. Nossa, legal. Então, aí você entrou em contato com a editora quando já estava pronto, ou não? Porque o que eu escuto falar muito é que às vezes tem aquela relação com a editora e talvez vire uma cobrança de realmente já ter o livro para poder publicar, ou um prazo para a editora publicar. Se ele não estava pronto, eu não lembro agora, assim, mas se ele não estava pronto, ele já estava praticamente pronto. Eu comecei a ir atrás disso, né, antes de terminar a escrever. Eu comecei a entrar em contato com editoras, tudo, comecei a me informar sobre o assunto. Eu não me lembro se ele já estava pronto, mas devia estar já, ou praticamente pronto já, quando eu entrei em Você montou contato. até um site, né? Tem um site, sei lá, né? Pra comprar o livro. Tem. Aí eu criei um site onde eu faço as vendas do livro. O livro tá aqui na livraria aqui da igreja. Que legal! Galera, o livro tá aí, ó. E É, a gente, quem quiser adquirir, e lá em Jundiaí, vocês estão vendendo? estamos também, vendendo lá direto? também, sim. Legal. A gente chegar em Cabreúva, Catanduva. É. Vamos enviando. Já enviamos pra Minas Gerais. Que legal. Olha que benção. O que mais? Estado de São Paulo. Jundiaí, região. Estamos em Itupeva. Ó, Então, chegou assim, em Deus Itupeva, tem hein? soprado esse Confins livro. da Terra, chegou nos Confins da Terra. Esse livro tá que tá. Daqui a pouco, ó, traduzir em inglês, japonês, mandarim. Mandarim. O tudo bem gosta de mandarim. Mandarim. Vamos ter que... Deus tá soprando esse livro. A gente precisa... Muito legal saber esse desenvolvimento. Nessa época, até tinha perguntado um pouco antes pra você, como que tava? Você tava com o Luigi já tinha nascido. Que o Fábio gravou, a Raquel estava grávida, né? Quando vocês dois gravaram. E aí Foi. hoje o Luigi já tem 6 meses. 6 meses. É. E aí na época do livro ele tava um pouco no forninho e um pouco... Um pouco no forninho e um pouco chorando pela casa, querendo mamar, sem dormir, sem deixar ninguém dormir. Então o Luigi fez parte do processo. E aí o processo teve momentos que não sei mais o que escrever, não... Teve momentos de Silenciou. pensamentos de suicídio, Caraca! Opa, aqueles exagerados, né? Mas, não, teve momentos que foi, assim, eu só encontrava tempo de escrever o livro de madrugada. De madrugada, assim, quando eu já tinha ajudado a Raquel com o Luigi e tal, né? E aí, de madrugada, eu sentava e eu percebi que eu até funciono melhor de madrugada mesmo, assim. Esquitude, né? Eu acho que eu sou mais criativo, assim, sabe? Mais ligado, mais focado de madrugada. Então foi um período que eu não dormia, mas deu certo. Deu certo. Pode continuar? É legal saber isso, porque também escuto falar, ai, gente, tem hora que não tem tempo pra desenvolver, eu não tenho, tá no meio do caos, mas eu acredito que até Deus usou até o Luigi, as situações talvez que você viveu com o Luigi pra também expor algumas situações. O primeiro capítulo do livro eu falo da herança que o pai do rei Acabe passou pra ele. Muitas atitudes do rei Acabe que você fala assim, meu, como é que ele fez isso aqui, sabe? Você encontra a resposta na herança que ele recebeu do pai. Então, ser pai me ajudou a ter esse olhar assim, né? De falar, meu, deixa eu olhar pro pai do rei Acabe. Por que que ele tem essa conduta? Por que o rei Acabe parece ser alguém tão inseguro?
sabe, tão mimado. Ele não consegue comprar a vinha de Nabote e a Bíblia diz que ele chora, que ele vai pro quarto, não quer comer, não quer beber, fica com a cara na parede. Por que ele tem esse tipo de comportamento? E aí eu fui buscar olhar para a história do pai dele, e muitas respostas você encontra na história dele, nesse legado que ele recebeu. Então ser pai nesse momento me ajudou a ter esse olhar assim, sabe? E perceber a importância de um pai na vida de alguém, no legado que esse pai deixa pro filho. A Bíblia diz que é dever do pai ensinar os filhos a confiar em Deus. É o pai que ensina o filho a confiar em Deus. E o rei Acabe não recebeu isso do pai. O pai foi alguém que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não ensinou ele a confiar em Deus. E aí você olha para esse rei mimado, inseguro, que lida mal com crise, que lida mal com as frustrações, com as decepções, mas porque não teve um bom exemplo paterno. Então foi bem legal isso. O capítulo 3 esse? O lar desordenado. Esse é o capítulo 1. Herança Entre e escolha. Entre a herança e a escolha. Os nomes são muito... É uma viagem, né? Você não tem nem ideia do que vai falar. Pior ainda está por vir. Entre a herança e a escolha. Por quê? Porque, embora o rei Acabe tenha recebido essa herança do pai, que foi uma herança ruim, o tempo inteiro você olha para a história dele e você vê que ele tem escolhas, né? Ele tem oportunidade de fazer escolhas diferentes. Sim. O tempo inteiro, Deus dá oportunidade para ele de fazer diferente. E ele vive entre a herança que recebeu e as escolhas que ele fez, entendeu? Então eu penso que a herança que a gente recebe do pai, ela é muito importante. Ela é muito importante e explica muitas atitudes que a gente tem. Mas ainda assim, a gente tem a possibilidade de escolher viver um caminho diferente. Uhum. Certeza. E os nomes dos capítulos vieram assim já? Vieram, eles iam mudando. Fábio é criativo, né? O nome do livro também, na hora que você pensou que era um livro, você já tinha Eu tinha nome? certeza que era esse nome. O pior rei de Israel. Imagina Acabe nos dias de hoje. Nossa, beleza, hein? Tem, pelo menos... Esse livro é sobre mim, cara. Faz um segundo sobre livro falando que eu fui bem. Não foi. Como muda? A Bíblia diz assim: nunca houve ninguém como Acabe. Caraca. Nunca houve ninguém como Acabe que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. PhD em Acabe. Então, não foi só assim, não foi da sua cabeça, né, É. Fábio? Pior. Na verdade, assim, quando você lê esse texto, ele tá, se eu não me engano, em 1 Reis, capítulo 21, versículo 25. Se eu não me engano, é isso. Ele tá na orelha do livro aí. Eu coloquei esse versículo na orelha do livro. Esse aqui? Quando você bate o olho nesse texto, ele parece um texto que a Bíblia, assim, com certa frequência, ela diz assim: fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que o antecederam. A Bíblia diz isso várias vezes. Vocês já perceberam isso? A respeito de alguns reis. A Bíblia vai contar a história daquele rei, por exemplo, o pai do rei Acabe, o rei Onri. A Bíblia diz isso acerca dele. Diz assim: Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que o antecederam. Ou seja, antes de Onri não teve ninguém que foi pior do que ele. Esse foi o pior. Onri foi o pior, até aquele momento. Aí quando chega no rei Acabe, a Bíblia diz a mesma coisa. Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que o antecederam. Então ele superou o pai. Certo? A Bíblia vem construindo isso. O autor do livro de 1 Reis, ele vem fazendo essa construção de quem foi o pior rei até aquele momento. Depois de Acabe, você não ouve mais isso. Entendeu? Conseguiu, né? Não, Bateu ele o conseguiu. Não vai ter nenhum rei depois de Acabe que a Bíblia vai dizer assim: ele foi pior do que todos que o antecederam. Então, assim, se houve alguém pior do que Acabe, a Bíblia não
não diz isso claramente como ela veio fazendo até Acabe. Entende? Ela vem construindo isso, mas isso termina no rei Acabe. E eu penso que esse versículo do capítulo 21, versículo 25, que diz: nunca houve ninguém como Acabe, é o fechamento dessa construção. Aqui o autor não está comparando aos reis que vieram antes, ele está comparando a todos os reis. Porque uma questão importante que a gente precisa lembrar é que o autor do livro de 1 Reis, que acreditam que foi o profeta Jeremias, ele escreveu o livro nos dias em que ele viveu. Que dias eram esses? Exílio babilônico, ou seja, o autor ele não foi escrevendo enquanto as coisas aconteciam. Quando ele escreveu sobre o rei Acabe, ele não escreveu nos dias do rei Acabe. Vocês entendem isso? Sim. Quando ele escreve do ponto de vista de quem já viu tudo acontecendo. O rei Acabe, o próximo rei que veio depois dele, todos os reis. Então, quando ele diz, nunca houve ninguém como Acabe, ele não está comparando mais aos que vieram antes. Ele está falando do ponto de vista de quem já viu tudo. Ele está cravando, ele está encerrando aquela construção. Até Acabe ele veio construindo. Ó, esse foi o pior do que os antecedentes. Ele foi o pior do que todos os... Em Acabe, ele bate o martelo. Ele fala assim, nunca houve ninguém como Acabe que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nossa, agora explodiu a cabeça, hein? Ai, que eu não li desse jeito. Tem que ler. Vou ler a Bíblia de novo. Tem que ler sempre, meu. Um PhD em rei Acabe também aqui no Pé. Legal. Nessa construção toda, qual foi o capítulo que pra você mais te impactou, mais realmente você mergulhou desses aqui? Que aí te conta, dá um spoiler do pessoal. Eu acho que os últimos capítulos, eles vão levando o livro para um outro nível, assim, sabe? Vai ficando uma coisa bem... Eu acredito que, assim, o rei Acabe, ele teve uma morte muito trágica. A Bíblia diz que ele morreu numa batalha em Ramote de Gileade. Ele levou uma flechada, sangrou até a morte. Então foi uma morte muito trágica. Eu acredito que ele teve um final trágico, assim, porque ele não gostava de ouvir verdades. Ele não gostava de ouvir o profeta Elias, ele não gostava de ouvir o profeta Micaías. Não, eu não vou consultar esse profeta porque ele nunca profetiza nada de bom ao meu respeito, ele dizia. Então ele não gostava de ouvir verdades. Eu acredito que esse livro contém as verdades que ele deveria ter escutado para não ter o final que ele teve. Entende? E à medida que esse livro vai se aproximando do fim, essas verdades elas vão ficando muito intensas, assim, sabe? Então, à medida que o livro vai se aproximando da morte do rei Acabe, a coisa vai ficando muito, muito intensa, assim. E eu acho que o fechamento do livro, o último capítulo, é o que mais impacta, assim, o leitor, sabe? Porque É um chamado para arrependimento. é um chamado para o arrependimento. A gente enxerga na história do rei Acabe, talvez a mensagem principal da história do rei Acabe seja assim, Deus ele é muito misericordioso. Muito, porque a gente vê na história do rei Acabe o tempo inteiro Deus tentando se revelar a ele. O tempo inteiro. A gente tá falando do pior rei de Israel. E o tempo inteiro Deus tá tentando se revelar a ele. Não foi por acaso que o profeta Elias viveu nos dias do rei Acabe. Quer dizer, nos dias do pior rei de Israel, Deus levanta um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Um dos maiores operadores de milagres, sinais, prodígios, porque Deus queria se revelar ao rei Acabe o tempo inteiro. No Monte Carmelo, quando Deus derrama fogo do céu, ele está tentando se revelar ao rei Acabe. Quando Deus dá livramentos para o rei Acabe, porque o rei Acabe experimentou livramentos da parte de Deus. Ele teve vitórias em guerras que Deus deu para ele. Então, o tempo inteiro Deus tentando se revelar, tentando construir uma aliança, um relacionamento com o rei Acabe, demonstrando de maneira muito clara o tamanho da misericórdia de Deus que a gente não consegue compreender. É algo, assim, extraordinário.
Mas uma mensagem que a gente extrai dessa história do rei Acabe é que essa misericórdia, ela tem prazo. E é disso que a gente fala no último capítulo do livro. Tem um prazo. O livro de Apocalipse, ele diz assim, Deus ele diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Então existe um prazo para o arrependimento. E no caso do rei Acabe, esse prazo chegou ao fim. E ele não deu a resposta que ele precisava dar para Deus. E uma coisa até muito curiosa, né, na história da morte do rei Acabe, é que a Bíblia diz que ele levou uma flechada lá em Ramote de Gileade. Ele já tinha recebido uma sentença de morte da parte de Deus. Deus já tinha dito para ele, se você for para essa batalha, você não volta vivo. Ele já tinha recebido essa sentença. Deus já tinha insistido com ele muito, muito, muito. Ele vai para Ramote de Gileade, na teimosia. E lá ele é atingido por uma flecha que foi lançada ao acaso. Foi lançada ao acaso e atingiu ele nas juntas da armadura dele. E a Bíblia diz que ele não morreu imediatamente. Olha só, é muito curioso isso. Ele já tinha uma sentença de morte. Ele recebe a flechada e ele não morre imediatamente. A Bíblia diz que ele se mantém de pé no carro de guerra, escorado. E a Bíblia diz que só com o final da tarde, só ao cair do sol, então se passaram algumas horas talvez, sabe? Daquele rei sustentado no seu carro de batalha, tal, sangrando, lutando contra a morte, até que ele caísse e morresse. E eu penso que até esse momento foi a misericórdia de Deus dando para ele algumas horas de oportunidade, sabe? Para que ele pudesse falar assim, eu me arrependo, me perdoa, eu pequei. E mesmo assim ele foi assim até o final sem se arrepender e por isso viveu esse final tão trágico. Tem um outro rei que reinou em Judá, que é o rei Manassés, que foi um rei muito ruim também. Nas práticas dele, eu acho até que ele superou o rei Acabe. Ele foi rei em Judá. Então, assim, ele não entra na conta, digamos assim. Né? No livro já tá... Ele não entra na conta. Mas eu penso que, ainda que ele entrasse na conta, o rei Manassés foi um rei muito ruim. Ele sacrificou os filhos, sabe? Uma coisa que é muito abominável para Deus, sabe? Então, assim, o rei Acabe não fez isso. Ele foi muito ruim. Só que a Bíblia diz que o rei Manassés, no finalzinho da vida dele, ele se arrependeu. No finalzinho, depois de ter feito muita maldade, mas muita maldade. Olha a misericórdia de Deus. Olha a misericórdia. Assim, às vezes a gente olha pra gente e fala assim, poxa, mas eu fiz muita coisa errada. Poxa, eu olho pro meu passado, eu pequei muito, eu fui muito mal. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é extraordinária. Então o rei Manassés, ele fez coisas abomináveis, mas no último momento, no final da sua vida, no fim do seu reinado, ele se arrepende. E a Bíblia diz que ele é perdoado, totalmente perdoado por Deus, e Deus ainda usa ele no final da vida dele para retirar de Judá a idolatria, reparar tudo que ele tinha feito de ruim, sabe? Então, o último capítulo desse livro é uma comparação entre Manassés e o rei Acabe. Entre um homem que fez muita maldade, mas que no final se arrependeu e foi restaurado e foi perdoado, e um homem que também fez muita maldade, mas que foi até o fim da sua maldade. Então, eu acho que é o capítulo mais impactante, assim, que mostra que a misericórdia de Deus é muito maior do que a gente pode compreender. Ela é muito grande. Deus é um Deus que insiste, é um Deus que vai atrás. A Bíblia diz que ele é lento para se irar. Deus é lento para se irar. E longânimo. Ágil pra se irar. Longânimo, sabe? Rápido para perdoar. Esse é o nosso Deus. Essa é a graça, a misericórdia de Deus. Mas ela tem um prazo. A gente precisa ter essa consciência de que tem um relógio
Que está rodando. que tá girando e que enquanto ele gira a gente tem a oportunidade de se arrepender, de colocar nossa vida diante de Deus, de buscar uma transformação, de buscar o perdão de Deus, mas quando o relógio para, ele para, acabou. E aí já é tarde demais. Então acho que esse é o capítulo mais impactante, assim. Que demais, Fábio. Nossa, é muita revelação mesmo. Imagino que você já tenha lido a história, outros momentos antes, só que Sim. realmente foi um momento que o Senhor despertou aquilo. A gente acontece, a gente lê a Bíblia, mas cada vez que a gente lê, a gente tem uma revelação nova. E é uma porção que o Senhor revelou pra você e que você compartilhou com tantas pessoas. Isso Sim. é uma graça de Deus, né? Glória a Realmente Deus. você conseguir mostrar isso, igual você compartilhou agora. Realmente, parece aquele emoji que tem fumacinha saindo da cabeça, sabe? Realmente você fala, nossa, é verdade. É uma história isso. muito rica, muito rica. E quanto mais você se aprofunda nela, Mas mais você vai descobrindo assim, a riqueza desse texto. que é muito o que às vezes falta, mergulhar. Não só ler, mas mergulhar naquilo, porque Deus tem algo pra revelar, né? A gente não pode só passar e esperar que lendo, correndo, você vai ter uma revelação, né? É verdade. E... Gente, ele falou que o capítulo 10 é o melhor capítulo. Mas eu acho que não foi uma estratégia. O último capítulo. Mas, tipo assim, leia o livro todo, que o último capítulo é o mais... Mas Na verdade, esse é um grande desafio de você escrever um livro, porque assim, você tem que pensar que, por exemplo, né, eu disse, pra mim o último capítulo é o melhor, é o mais impactante, assim, mas o leitor precisa chegar até ele, né? Então Verdade. você precisa manter um ritmo de leitura, você precisa manter o leitor ligado no livro, porque se ele parar no terceiro capítulo, ele não vai chegar no 10º. Então essa construção assim do livro assim é uma coisa desafiadora assim. É tipo uma jornada, pelo que eu vi aqui. Uma jornada do início lá até o arrependimento. É isso Então, aí. um processo. É isso aí. Você acompanha e vai explicando, usando o exemplo que cabe. Começa com o legado paterno que ele recebeu do pai dele. Passa pelo casamento. Aliança. O segundo capítulo, uma aliança destrutiva. Ele pega um lar desordenado. Então, assim, uma aliança destrutiva. Fala dessa aliança que ele fez com Jezabel, que era a rainha dos Sidônios, né? Filha do rei dos Sidônios. Uma mulher pagã, uma mulher idólatra. E esse capítulo é um capítulo que eu dediquei a ajudar o jovem solteiro. Jovens solteiros, me escutem agora. Parem o que vocês estão fazendo. Eu dediquei esse capítulo a tentar ajudar o jovem solteiro a escolher uma pessoa ideal para fazer uma aliança. E tentei demonstrar a importância disso, porque por conta dessa aliança, esse homem foi destruído, e não só ele, mas Israel sofreu consequências terríveis por conta dessa aliança. Então, esse segundo capítulo trata do casamento, o terceiro também fala do papel de cada um dentro da família. Então, realmente é uma construção, assim, do início da história do rei Acabe até a morte dele no final. Eu procurei manter essa linha cronológica, assim, dos tempos em cada capítulo. É realmente isso. Tem aqui um bom negócio pra quem? É o episódio da vinha de Nabote. Quando ele tenta comprar a vinha de Nabote. A Bíblia diz que ele olhou para a vinha de Nabote, desejou ela e queria comprar ela para fazer um jardim para ele. Ficava próximo ao palácio, então ele queria usar aquela vinha para fazer um jardim. Só que quando ele chega para Nabote e fala, olha, me fala quanto que você quer nessa vinha, eu pago o valor que você quer, ou então eu te dou terras melhores do que essa. Nabote ele fala, eu jamais venderia algo que eu recebi de herança dos meus pais. Olha só. Aí já foi pro lado da família. Foi pro lado da família. Só que o rei Acabe, ele era incapaz de enxergar a outra pessoa que estava no negócio. Ele só enxergava o negócio. É por isso que o nome do capítulo é Um Bom Negócio pra quê? Porque às vezes a gente chama de bom negócio o que é bom pra gente. Sim.
e não pro outro. É o jeito do rei Acabe de fazer negócio. O bom negócio pro rei Acabe é o bom negócio pra mim. Que se é herança da tua família, eu não quero nem saber. A Bíblia diz que ele mata Nabote pra ter aquela terra. E a gente tem essa concepção de bom negócio. Bom negócio é o quê? É o negócio que eu levo vantagem. Você... É aquela coisa assim, né? A pessoa tá vendendo um carro super abaixo do preço. Eu sei que ela tá vendendo porque ela precisa do dinheiro rápido e eu aproveito a necessidade dela pra fazer um bom negócio. Isso não é um bom negócio. Pra Deus isso Só pra Só pra uma parte, que é um só bom pra uma negócio. parte. Aos olhos de Deus não é um bom negócio. Bom negócio aos olhos de Deus é um negócio bom pra mim e pra você. Entende? Então, esse capítulo eu falo sobre essa maneira de conduzir os negócios. Isso aí vai até pra liderança. Quem lida com o céu, lidera. Você tá liderando pra quem? Pra isso aí. você? Ou pras pessoas? Ela É vai isso fazer aí. um evento. Você vai fazer evento o quê? Com eles, pra você. Então, Essa coisa de você colocar os seus interesses acima dos interesses dos outros. A gente vive, assim, em dias em que isso é lei. No mundo corporativo, é regra, cara. Assim, cada um cuida dos seus interesses, entendeu? E se eu puder aproveitar um momento difícil que você tá passando, uma necessidade que você tá passando, pra levar vantagem, então eu vou fazer isso. É o jeitinho do rei Acabe de conduzir os negócios dele. E nem é visto de um mau jeito. Por tão normalizado que Portão, normal. claro, Isso. virou comum. Virou comum. Então é um capítulo que fala sobre negócios, sobre como conduzir negócios. Fala sobre cobiça. Quer dizer, ele diz para Nabote assim: se você quiser, eu te dou terras melhores do que essas. Ele sabia que ele tinha terras melhores do que aquelas. Só que ele não se contentava com o que ele tinha. O que é isso? Cobiça. É olhar pra... Sabe aquela coisa da grama do vizinho? É sempre mais verde? É isso aí. Esse ditado foi extraído da história do rei Acabe. A grama do Nabote é mais verde do que a minha. É isso aí. E é cobiça. E a Bíblia condena a cobiça o tempo inteiro. Então é um capítulo que fala sobre negócios. Muito bom. Pra gente já caminhar pro final, eu queria que você desse uma mensagem Aham. pra quem realmente já tem uma palavra no coração. Deus já falou que é um livro, que é uma mensagem que precisa ser desenvolvida. Qual é a mensagem que você passa pra essa pessoa? Tá. É uma boa pergunta essa. ele não tá esperando por essa Não, pergunta. eu fiquei nervoso. Não foi Eu tava super à vontade e agora eu tô super nervoso. Você pode dar um conselho. Qual conselho você daria? Não, assim, a mensagem que eu quero deixar é que muitas vezes a gente olha para nossa própria capacidade e se dá conta de que a nossa própria capacidade é insuficiente para aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Sempre que eu discernir aquilo que Deus quer fazer através da minha vida, eu vou perceber que em mim mesmo essa capacidade não existe. Se Deus me chama para fazer uma coisa, é porque eu preciso contar com a capacidade dele. Ele nunca vai me chamar para fazer algo que a minha própria capacidade dá conta. Suficiente. Esquece. Esse é o sonho humano. O sonho de Deus é maior do que o nosso. Justamente porque Deus pode fazer coisas através de nós que a gente não poderia sem Ele. Então, muitas vezes a gente pode olhar para os planos de Deus e pensar: poxa, eu não dou conta de fazer isso. Foi como eu me senti quando eu recebi essa direção da parte de Deus de escrever esse livro. Eu não consigo, eu não vou dar conta. Mas eu tinha uma certeza no meu coração. Eu estava recebendo uma inspiração da parte de Deus. Eu tinha isso muito claro, assim. Eu não poderia olhar para a história do rei Acabe e na minha própria inteligência, sabedoria, criatividade, identificar esses capítulos. Eu não poderia, era algo que Deus realmente estava me mostrando. E se Ele estava me mostrando, era porque Ele queria que eu fizesse algo com isso. E aí eu entendi que eu precisava contar com Ele durante o processo para fazer. Então, a mensagem que eu deixo é essa: talvez você tenha um livro no seu coração, ou um outro propósito, uma outra meta, algo que Deus colocou no seu coração e que você olha para dentro de si e diz: eu não consigo fazer isso.
você não é consegue. aí que você tem que ir. Pois é, você não consegue. Definitivamente você não consegue. Mas Deus pode fazer através da sua vida. Amém. Através do Senhor, nós podemos realizar obras maravilhosas, muito além do que a gente pode imaginar. Mas para isso a gente precisa depender de Deus. Então, depender de Deus durante o processo, né? Senhor, o Senhor me mostrou esse livro. O Senhor me inspirou a escrever isso. Me capacita. Me mostre como o Senhor quer que eu faça. Me dê as palavras certas. Me dê a inspiração. A gente sabe identificar o que Deus quer que a gente faça. A gente é bom nisso. Sim. Mas na hora de se perguntar como Ele quer que eu faça, a gente quer fazer do nosso jeito. Sabe? É muito comum a pessoa saber o que Deus quer que ela faça. Não, eu sei, Deus quer que eu faça isso, que eu escreva um livro, que eu componha essa música. Deus quer que eu lidere essa célula. Deus quer que eu lidere os jovens. Deus quer que eu faça... A gente é bom para identificar isso. Mas como? Deus, Ele quer que a gente faça e também quer nos ensinar como fazer. E a gente não pode se esquecer de Deus nesse momento. É como, Senhor, como? Como o Senhor quer que eu faça? Quais são os capítulos? Qual é a mensagem? Como o Senhor quer que eu encerre esse livro? Como que o Senhor quer que eu comece esse livro? Então, dependência de Deus. Aqueles que dependem de Deus fazem coisas maravilhosas. Amém. É quando a gente não sabe como fazer, não sabe por nosso próprio entendimento, é que a gente dá glória a Deus. Que a gente isso realmente fala. Com a independência a Deus. É assim que a gente glorifica a Deus. Senão, seria só o Fábio, né? É isso aí. E o Fábio não consegue fazer muita coisa. Aproveitar que o Pedrinho tá aqui. Aí é seu momento, cara. É seu momento. E agora, Pedrinho, eu te trouxe pra isso. Falou que não leu, mas viveu um pouco do processo aí com o Fábio. Como que foi pra você participar disso? Olha, eu lembro de um dia que... Sem Ficou? expor muito. Sem expor muito. Eu lembro de um dia que o Fábio me chamou pra ir na casa dele, ou eu tava lá na casa dele. E aí ele falou, não, tô fazendo um negócio aqui e tal. Lê isso aqui. E aí eu li um capítulo, falei, o que é isso? Aí ele começou a rachar o bico. Falei, cara, o que é isso? Aí ele, não, tô escrevendo um livro. O que você achou? Falei, não, achei uma bênção, tal, achei legal. O que você acha da ideia? Ele perguntou pra mim, não, acho legal. E ele começou a rachar o bico, ele falou, eu acho isso loucura. Eu acho loucura, na minha cabeça, escrever um livro, é a maior loucura da minha vida. E aí eu lembro que Eu tinha vergonha de contar pras pessoas. Eu não contava. ele ficava com uma cara, tipo, esperando a minha reação pra rachar o bico, sabe? Eu falei, não, legal, vai em frente, né? Vai em frente. E aí ele continuou. Quando a Raquel falou, não, vai ser uma bênção. Ele, Gente, e agora, pra onde que vai? Eu tô num metaverso. Se falasse não, ia ser tão mais fácil. Não acho ninguém que fala, mas você é doido. Era isso que eu queria escutar. Tipo assim, cara, você é maluco? Pula fora dessa Para. ideia, Vai né? escrever um livro. Nada a ver. E eu lembro que nesse processo demorou um pouco pra cair a ficha pra você, né? Demorou. Realmente tô escrevendo um livro. E realmente é um livro direcionado por Deus. E a gente conversava, ele me mostrava os capítulos. Ele falava, não tem como não ser Deus, porque... Aí eu falava, cara, não tem como Deus não ter falado com você, porque é umas revelações assim, que tipo assim... A gente lê várias vezes, ouve várias palavras e cada hora uma revelação nova. Ele mostra, aí o Fábio mostrava e falava, pedia ajuda, tal. O que você acha? Ficou bom, tal? Falei, cara, isso aí é loucura, esse capítulo que você tá escrevendo. E aí foi assim, eu lembro até um dia que a gente tava na academia e a gente conversou sobre isso e eu peguei esse processo de realmente Deus testificando no coração do Fábio, sabe? E a clareza de que realmente isso é um propósito de Deus e foi da vontade de Deus para isso acontecer, né? É um sonho de Deus antes de ser um sonho seu, né? Não foi nem um sonho, nunca nem passou. Eu acho muito legal isso, tipo assim, Deus falou com o Fábio para ele começar o livro, mas é importante ouvir a Deus no processo, né? Não simplesmente você ir, não, Deus falou comigo e eu vou em frente, né? Mas continuar ouvindo a voz de Deus. Foi basicamente isso, a minha experiência. E agora vai ler o livro, né? Vou ler o livro agora. Ele trouxe aqui o Pedro pra falar assim, ó,
Vê se desperta a curiosidade, Leone. Eu trouxe o Pedrinho pra ele ouvir eu falando sobre o livro, pra ver se desperta o interesse. Eu sabia que o podcast ele já não ia escutar mesmo, porque não tem nenhum interesse. O outro podcast eu ouvi, seu e da Raquel. Ah, legal. Ou só da Raquel, né? Só da Raquel. Legal. É, Glória isso a que você Deus. falou é muito sério, porque pode correr o risco de aprender a fazer e aí você É. vai por conta É. própria no meio do caminho acabar. E é muito verdade, assim, o que o Pedrinho disse. Ao longo do processo, eu fui tendo cada dia mais convicção de que era um propósito de Deus, assim, sabe? E acho isso muito importante. Muito importante você dar o primeiro passo em fé, mas não se esquecer do Senhor que te inspirou a fazer aquilo, que te chamou. Moisés, ele fala assim, Deus tá revoltado com o povo de Israel, e Deus fala para Moisés, olha, eu vou mandar um anjo na frente de vocês e vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão entrar na terra de Canaã, tudo, mas eu não vou mais acompanhar vocês. E Moisés diz para ele, se o Senhor não vai, então a gente também não vai. Então, mais importante do que você viver os sonhos de Deus, e eu experimentei isso através desse livro, sabe? Eu creio que isso é um sonho de Deus, esse livro. Mas eu acho que mais importante do que você viver os sonhos de Deus é você viver os sonhos de Deus com Deus, na presença de Deus, ouvindo a Deus, buscando direções. E é isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus. Tudo bem, tem uma pergunta pra gente encerrar. E aí, tem algum outro livro aí? O melhor, né? Agora falta Tá escrever o melhor rei de Israel. Justo. Tem um expectante aí pro próximo. Tem algum assim... spoiler. Não, eu até pensei, né? Poxa, isso daria tipo uma coletânea assim de livros, né? O pior rei de Israel, o melhor rei de Israel, o primeiro rei de Israel, o rei de Israel mais Legal. daria. Mas assim, eu preciso de uma inspiração de Deus assim para escrever um livro, sabe? Eu até tentei assim pensar sobre isso e tal. E eu percebi que foi Deus mesmo que deu esse livro. Se depender da minha mente. Então, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado do livro, assim, né? E tô buscando em Deus, assim, né? Se Deus me der uma nova inspiração, com certeza a gente vai escrever. Ele volta aqui falando do outro Glória a livro. Deus. Sobre o Davi, o melhor rei. Quem sabe? Seria uma benção. Glória a Deus. Obrigada por vocês estarem aqui, ter compartilhado o processo, tudo. E que quem está ouvindo adquira logo em sequência. Vai estar aqui na livraria e também em Sim. Jundiaí o pessoal encontra. Se você é de outra congregação, o Fábio disse que dá um jeito. Entre em contato lá pelo Instagram e a gente... De dar um jeito pra levar, pra chegar até você. E que esse livro venha abençoar muitas pessoas, no Amém. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós já cremos. Obrigada. Quer encerrar? Dar um tchau pra galera? Só agradecer, né, Pedrinho? Agradecer. A recepção maravilhosa. Tem até pão da Laís. Um pãozinho com geleia, um gente, chazinho. Vocês são maravilhosos. É sempre, assim, motivo de muita alegria estar aqui com vocês. E que aconteçam novos encontros. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Né, Pedrinho? Amém. Obrigado, viu, gente? É isso. Sucinto. Eu sou curto e grosso. Curto e grosso. É isso. Obrigada, gente. Até o próximo GPcast. Falou, guys. Abençoe.